Namastê, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Vamos para mais uma noite de leitura. Hoje nós vamos fazer a leitura, todas as quartas, estamos fazendo a leitura do livro O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Este livro é uma coletânea de sete livros escritos por esse autor, fantástico. São livros escritos no início do século passado e que eles fazem muito sentido para o nosso dia. E ele trata bastante sobre a linguagem metafísica da Bíblia. Então, ele mostra uma linguagem de uma forma diferente e que faz com que você tenha muito mais entendimento para você poder usar toda essa sabedoria para manifestar as coisas que deseja para a sua vida. Nós vamos iniciar a leitura de hoje. Nós estamos no primeiro livro. Este livro, como é a coletânea, nós estamos na página 43. O livro é o Ao Seu Comando, esse primeiro livro. Às vezes a pessoa tem o livro separadamente, que também pode acontecer, mas que, quando a gente está lendo o livro e a gente compra, ele já está na ordem certinha da leitura, para você poder fazer a leitura e ter um maior entendimento. Então, lhe sai mais barato você comprar a coletânea do que comprar ele individualmente. Depois eu vou deixar também o link aqui no descritivo, que eu vou deixar disponível aqui no YouTube, para quem quiser, estiver interessado, para pegar diretamente com a editora este livro, tá bom? A gente vai começar, então, na página 43. O sentimento é o segredo. Por exemplo, se você foi aprisionado, nenhum homem precisa lhe dizer que você deveria desejar por liberdade. Liberdade, ou melhor, o desejo por liberdade seria automático. Então, por que olhar por trás das barras das quatro paredes de sua prisão? Tire sua atenção de estar preso e comece a se sentir-se livre. Sinta-se livre, até o ponto onde isso se torne natural. No momento em que você conseguir, as barras de sua prisão se dissolverão. Aplique esse mesmo princípio em qualquer outro problema. Então, o que está dizendo aqui? Neville fala que, a partir do momento que você consiga compreender aonde está, qual é a sua prisão, você é para desejar estar se libertando disso. Quando a gente começa a desejar a libertação, aquilo que é automático, a gente começa a dissolver esse problema. Isso pode ser uma prisão, pode ser a liberdade, pode ser um problema de saúde, pode ser problemas com dívidas, pode ser o que for, porque tem vários fatores na nossa vida que faz com que a gente se sinta aprisionados em muitos momentos que nós temos aí durante a nossa existência. Ó, eu já vi pessoas que estavam endividadas até o pescoço aplicarem esse princípio. E, num piscar de olhos, as dívidas que eram montanhas foram removidas. Eu vi aquelas que foram dadas como incuráveis pelos médicos desviarem a sua atenção para longe de seus problemas e da doença e começarem a sentir-se bem, apesar das evidências de seus sentidos provarem o contrário. E pouco tempo depois, sem se dar conta, suas doenças incuráveis desapareceram sem deixar sequelas. O que é isso? É que quando a gente começa a desejar e a sentir, a manifestar, a gente começa a trazer essa manifestação para a nossa vida. A Eliane está aí de boca aberta, mas realmente a gente manifesta. Por quê? Porque nós começamos a colocar a nossa atenção no eu sou, começamos a despertar esse criador, essa potência que nós somos como uma usina
vamos falar assim, né? Uma usina gigantesca, cheia de poder. E a gente precisa o quê? Saber usar essa ferramenta. A gente tudo é possível. Nada é impossível. Tudo é possível. E a gente precisa ir aprender a usar o sentimento, a vibrar. Então, se a gente pega desde o comecinho que a gente começou a falar sobre como a gente deve orar, como a gente deve pedir, como a gente deve vibrar, como temos que trabalhar e fazer o alicerce do eu sou, trabalhar com esse eu sou, para ele entrar na vibração e fazer esse alicerce, e aí, então, você começar a repetir o eu sou, somente eu sou, até esvaziar a sua mente para começar a soltar aquilo que você precisa. Aí você começa, quando você faz algum tempo, às vezes a gente faz meditação mantrando, algum mantra, só que aí a gente pode usar, a gente pode, não deve usar o eu sou, mas às vezes estamos fazendo com algum outro mantra, e quando a gente mantra muitas e muitas e muitas vezes, a gente se vai longe, a gente se solta e vai muito longe. E quando a gente está lá no campo ilimitado, aí eu começo com eu sou a saúde, eu sou a abundância, eu sou aquilo que você deseja. E aí começa a sentir, é esse sentimento que é o segredo, começar a vibrar. Então, como é que a gente faz isso? Somente treinando, somente. A gente, por isso que fala que no começo a gente vai fazer muitas vezes e vai parecer muitas vezes que você não está sentindo efeito nenhum, e aí depois começa a sentir alguns efeitos, e depois você começa a fazer naturalmente. É incrível isso. Isso é incrível. Isso daí, somente experienciando é que você consegue trazer isso para a sua vida. E aí, então, a gente consegue manifestar tudo, tudo, inclusive uma doença incurável. A sua resposta para quem dizeis que eu sou irá determinar a sua expressão. A expressão é aquilo que eu manifesto aqui, tá? Então, sempre é isso. A expressão é o que eu estou manifestando. Enquanto você for consciente de estar aprisionado, doente ou pobre, você continuará a moldar ou expressar essas condições. E quando o homem perceber que ele já é agora aquilo que ele está buscando e começar a afirmar que ele realmente o é, ele receberá a prova do seu clamor. Este sinal lhe é dado nas Escrituras Sagradas. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procurais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Ao que lhe respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhe disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Eu sou. Então, Jesus lhes perguntou novamente: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscai, deixai esses homens seguirem seus caminhos. Está escrito em João 18, dos versículos 4 ao 8. Aqui, o Jesus significa o Salvador, a salvação, aquele que tem pleno conhecimento de tudo que virá sobre ele. Os homens que estão com Judas, que traiu Jesus, são a consciência do homem procurando Jesus de Nazaré. O eu sou, mas que andam com Jesus a dúvida, que os fazem recuar atônitos e caírem no chão. Por isso, se é a Jesus que buscais, deixai os outros homens, que não sou o eu sou, seguirem os seus caminhos. Então, vamos lá. O eu sou é aquele quem te salva. Se você está com fome, seu salvador é a comida. Se você é pobre, o seu salvador é a riqueza. Se você está preso, o seu salvador é a liberdade.
Se você está doente, não será um homem chamado Jesus que vai te salvar, mas a saúde se tornará o seu salvador. Portanto, afirme, eu sou ele. Em outras palavras, afirme-se aquilo que você deseja, reivindique a sua consciência, não em palavras, e a sua consciência irá recompensá-lo com o seu desejo. Nos foi dito, vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29, versículo 13. Bem, sinta de todo o coração que você já adquiriu essa qualidade em sua consciência, até que você se sinta ser essa qualidade. Quando você se perder na sensação de estar com ela, essa qualidade irá encarnar-se no seu mundo. Olha que fantástico. Então, é você sentir e acreditar ao ponto de ela se materializar. É isso que precisamos. E aí, o que você precisa? Afirmar aquilo que você deseja e sentir. Por isso que ele fala que o alicerce é o eu sou. Por isso que teve uma passagem atrás, algumas páginas atrás, leia novamente, que fala sobre o alicerce, que está falando sobre o eu sou, o quanto é importante ficar vibrando, sentindo o eu sou, para depois você manifestar ele aqui. Aí está a importância. Foi aqui, nessa parte, que eu comecei a sentir bastante o eu sou pulsando, Deus pulsando em mim. Porque você vai fazendo isso dia após dia, todos os dias, e isso vai começando a vibrar, e você começa a o quê? É como se quisesse transbordar. Eu acho que a palavra é essa, transbordar por todos os poros, mostrar, olha aqui, eu estou aqui, e você não estava me vendo, e agora você está sentindo, e eu estou aqui. Eu sou você, e você sou eu. Foi isso, foi a coisa mais fantástica. Foi nessa parte em diante que começou muito mais forte para mim. Você só fica curado do seu problema quando você toca a solução. Então, somente através de quando você se liberta dessa prisão que é o problema ele faz com que a gente se sinta aprisionado. O problema faz muitas vezes que a gente tenha medo. Então, aí vem todos os outros ensinamentos que também estão vindos aí no canal, mostrando que o medo, ele é o contrário da fé. E o problema é o contrário da solução. E a gente tem que estar onde? Vibrando na fé, vibrando na solução. Quando eu vibro na solução, vibro na fé, eu consigo me libertar daquilo que está me aprisionando. E a gente tem várias prisões de várias situações na nossa vida. E a gente precisa, muitas vezes, se libertar, mas a gente não consegue soltar isso. Então, precisa aprender também a soltar esses problemas que ficam rondando os nossos pensamentos. Contudo, Jesus insistiu, certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Lucas 8, versículo 46. Sim, o dia em que você tocar algo que você sente dentro de você, sentindo-se saudável ou curado, virtudes irão emanar de você e irão se solidificar no seu mundo como bênçãos. Foi dito a você, você acredita em Deus, crede também em mim, pois eu sou Ele. Tenha a fé de Deus, tende em vós o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não viu como abuso declarar-se como um Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Você deve fazer o mesmo. Sim, comece a acreditar que a sua consciência, que a sua essência de ser, é como a essência de Deus. Reivindique para si todos os atributos que você deu até então a um Deus externo a você e comece a expressar essas afirmações.
Olha o quanto que é importante. Essa parte, eu acho que ela é uma das principais de você começar a trabalhar ainda o eu sou e descobrir, começar a reivindicar esse Deus que muitas vezes estava lá fora, na igreja, lá no céu, lá longe, que a gente não alcançava. Não, ele está aqui. E se ele está aqui dentro, ele está, pensa que ele está de braços abertos, querendo, ele está o tempo todo querendo que a gente se comunique com ele, que a gente se conecte, que a gente comece a reivindicar de verdade mesmo. Ele está ali, esperando. E você apenas precisa o quê? Precisa aprender a se comunicar de uma forma certa, começar a sentir, começar a vibrar, começar a trazer, fazer esse alicerce para trazer esse ser maravilhoso, que todos nós somos um só. Não existe morte, só vida. A vida por si só, ela se multiplica e sempre cria mais vida. Ela não existe morte. Não existe morte. Então, é assim, são coisas que a gente não consegue ainda entender profundamente, mas que elas realmente acontecem. Nada, um, um animal em extinção, ele por si só, ele se multiplica e cria-se outro. Tudo é vida, tudo é vida. A gente precisa, então, reivindicar isso, porque na natureza eles conseguem se comunicar de uma forma muito mais clara, de uma forma de sentir muito mais profunda do que nós humanos que ficamos aí o tempo todo martelando. A gente fica muitas vezes aí martelando nesses pensamentos, nesses problemas, e não saímos desse ciclo vicioso. Os animais, as plantas, tudo está conectado. A gente é conectado com todos eles. E eles conseguem... A gente fala que somos os seres pensantes, mas e esses pensamentos? Como é a qualidade desses pensamentos? Isso que a gente precisa começar a trabalhar bastante para que possa atrair cada vez mais Deus dentro de nós, co-criando a nossa vida. É isso que é a verdadeira lei da atração. Não é só falar, não é só... E não é só sentir, é trazer esse Deus para dentro. É despertar ele. É isso. O alfa e o ômega. Pois eu sou Deus de perto e não de longe. Jeremias 23, versículo 13. Eu estou mais perto de ti do que as tuas mãos e os teus pés, mais perto do que tua própria respiração. Eu sou a consciência de ser. Eu estou em tudo que um dia você venha a ser consciente de ser, no princípio e no fim. Antes do mundo ser mundo, eu sou, e quando o mundo deixar de ser, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Este eu sou é a sua consciência. A não ser que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Salmo 127, versículo 1. A não ser que o Senhor, a sua consciência, estabeleça primeiro o que você procura, você irá trabalhar em vão para conseguir o que você quer. Todas as coisas devem começar e terminar na consciência. Porque muitas vezes que eles estão... O que está dizendo aqui? Porque muitas vezes nós não criamos na consciência. Nós não criamos muitas vezes na consciência. E sim naquele que a gente acredita que é no esforço, é no trabalho, é em várias coisas externas. Não criamos primeiramente na consciência, porque se tudo eu começar pelos meus pensamentos, pela minha consciência, trabalhar ela, tudo vai começar e terminar na consciência e ele se manifesta. Agora, se não for dessa forma, se ele for no automático, se ele for como a Matrix aí, vivendo na Matrix, o que vai acontecer? Muitas vezes você trabalha ou faz e não consegue chegar aonde você deseja. É muito sobre isso que está falando aqui. Então, na verdade, abençoado é o homem que confia em si
pois a fé do homem em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Você acredita em Deus, crede também em mim. Quando ele fala crede também em mim, é para cada um. Crer em você mesmo, crer, ter fé nas coisas que você deseja, no que você é. Acredite em você. A gente precisa acreditar. O que é acreditar? É crer. Precisamos acreditar, porque a gente acredita lá fora, mas não acredita dentro. Então, a gente precisa primeiro, porque a gente precisa ver, vai ter uma passagem, talvez, lá na frente, ver para crer. Não sei exatamente qual é o capítulo, mas normalmente, a gente quer, a gente precisa crer, falei ao contrário, crer para ver. E a gente faz o contrário, a gente quer ver para então acreditar. Então, é ao contrário que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar na crença, em crer, em ter fé naquilo que a gente deseja. Retome a sua confiança. Não deposite a sua confiança nos homens, pois eles apenas refletem o que você expressa e só podem trazer a você ou fazer para você o que primeiro você faz para si mesmo. A vida ninguém tira de mim, a menos que eu a entregue de espontânea vontade. Eu tenho o poder de entregá-la e o poder para retomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. João 10, versículo 18. Eu tenho o poder de arruiná-la e o poder de restaurá-la. Aconteça o que acontecer ao homem neste mundo, nada é um acidente. Tudo ocorre sob a orientação de uma lei exata e imutável. Nenhum homem, manifestação, vem a mim a não ser que o Pai dentro de mim o tenha trazido. E eu e o meu Pai somos um. Creia nesta verdade e você será livre. O homem sempre culpou os outros por aquilo que ele é e continuará a fazê-lo até que ele descubra que ele é a causa de tudo. Eu sou, não veio para destruir, mas para cumprir. Eu sou. A essência que existe dentro de você nada destrói, apenas completa e preenche os moldes ou concepções que você tem dentro de si mesmo. Por que isso? Porque muitas vezes nós vemos o do lado de fora. Nós já estamos trabalhando já, que nem a Andréia, a Elisa, a Andréia, já está há algum tempo já no livro Os Quatro Segredos Sagrados, que fala muito da gente separar dessa divisão. Só que não, tudo é a meu respeito. É de como eu me sinto, é de como eu vejo, de como eu enxergo. E tudo é minha autorresponsabilidade, porque é de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu sinto, é que manifesta na minha vida. Não é porque o meu marido, o carro do vizinho, o meu chefe, a poluição, o gato que me deu alergia, tudo isso não é manifestado pelo gato que trouxe alergia, não, não. É tudo a respeito de como eu me sinto em relação a tudo e ao todo. É isso que é importante a gente começar também a abrir uma visão. Ó, esse daqui não dá para a gente nem ler muito, porque a gente lê algumas partes e ele é extremamente profundo, esse livro. Se você ler ele correndo, ele não vai dar nada no dia, porque é muito profundo tudo isso. Quando a gente fala que eu e o meu pai somos um, por que está dizendo isso? Porque nós somos a manifestação aqui. E o pai é a nossa consciência. E a nossa consciência, que é a essência desse ser maravilhoso, divino, que está aí, que criou todos nós. Nós somos como centelhas divinas, nós somos, não é somente parte do todo, nós somos o todo.
Ó, uma gota, a gente é como uma gota da água do oceano, mas somos oceano, em proporções diferentes, mas temos todo o poder do oceano. É como isso. Talvez eu consiga explicar de uma forma, me veio essa forma de explicar, para ficar um pouco mais fácil de entender. Temos todos, se fosse fazer uma análise, nós, como uma gota de oceano, teríamos toda a composição do oceano exatamente igual. Então, a gente precisa trazer isso. Para trazer isso, a gente precisa trabalhar também a autorresponsabilidade, porque tudo, a gente tem o poder de construir as coisas para nós e de destruir. Assim como temos o poder de construir para alguém ou destruir alguém por conta de nossas palavras. A gente pode amaldiçoar ou abençoar. Entende? Nós temos um poder incrível. Nós somos tão poderosos que conseguimos criar uma criatura igual a nós, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, talvez não tenha percebido, às vezes pode passar despercebido, porque por muitas pessoas passa despercebido isso, mas somos tão poderosos que co-criamos um novo ser que é exatamente imagem e semelhança do Criador. Olha o poder que nós temos. Imagina o que nós podemos fazer, então. Não só nos curar, como trazer tantas bênçãos para a nossa vida e para a vida de tantas pessoas. Saia do nível da pobreza. É impossível para o homem pobre encontrar riqueza neste mundo. Não importa o quanto ele esteja cercado por ela, até que primeiro ele declare-se rico, pois as evidências sucedem, elas nunca precedem. Ficar frequentemente murmurando e reclamando das limitações da pobreza, enquanto se permanece pobre em consciência, é o hábito dos tolos. A mudança da vida não pode ser realizada neste nível de consciência. Siga o exemplo do filho pródigo. Perceba que você sozinho chegou a essa condição de perda e escassez. E tome a decisão dentro de si para se elevar a um nível maior, onde o novilho gordo, o anel e o manto aguardam a sua reivindicação. Não houve nenhuma condenação para o filho pródigo quando ele teve a coragem de reivindicar a herança que era dele. As outras pessoas nos condenarão apenas enquanto nós continuarmos a condenar a nós mesmos. Então, assim seja, qual for a tua doutrina a respeito desses assuntos, guarda com convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aqueles que não se condenam naquilo que aprovam, pois a vida é Romanos 10, versículo 14. Pois a vida nada condena, tudo ela manifesta. A vida não se importa se você se considera rico ou pobre, forte ou fraco. Ele te recompensará eternamente com aquilo que você afirmar como verdade sobre si. Quando está falando muito sobre isso, é porque, assim, na nossa consciência, enquanto a gente tiver consciência de que a gente está pobre, está na escassez, e ficar pensando, vibrando, sentindo a respeito disso, não vem abundância para você. A abundância, ela só vem quando você começa a sentir como eu sou uma pessoa próspera, começa a sentir isso. Eu começo a vibrar, começo a visualizar, porque a gente vai trabalhar muito com a imaginação. Então, a gente vai aprender a visualizar aí para poder materializar, porque tudo é
vem através dos nossos pensamentos. Nós precisamos vibrar, sentir, visualizar. É um processo, a gente está em um processo de aprendizado para poder manifestar as coisas que desejamos na vida. E não só isso, a gente está tendo um entendimento aqui, que se depois, uma outra vez, for fazer uma releitura, vai ter um entendimento ainda muito maior de tudo isso. A gente está tendo um entendimento muito grande, porque todas as outras pessoas que trouxeram as escrituras sagradas, todas falavam a mesma coisa. Só foi se desalinhar, eu não sei exatamente o ano, depois eu posso falar com mais certeza, mas enquanto estavam nas escrituras do Velho Testamento e do Novo Testamento, naquele período ali, estava todos os ensinamentos e todos tinham a mesma convicção e todos falavam a mesma coisa. O Deus, esse ser maravilhoso, o Criador, ele estava dentro. Ele só foi para fora muito tempo depois. Então, todos falavam a mesma coisa, todos. A Bíblia nada mais é do que histórias, não de pessoas, e sim de como, e sim passar o ensinamento de uma forma que todos entendessem quem é Deus, como a gente desperta nossa consciência e como a gente traz isso para a nossa vida. É exatamente isso. E essa é a nossa leitura de hoje, porque senão não vamos ter tempo para nós fazermos comentários. Eu não transmiti hoje no YouTube, eu deixei só aqui, porque depois aqui eu consigo cortar e ia ficar mais rápido para mim, que eu vou fazer uma aula depois dessa, no Expert. Então, eu vou parar a nossa leitura aqui hoje e a gente pode comentar aí o que vocês entenderam, que vocês precisam, que cada um entendeu, como que está o processo de cada um. Continuo falando para fazer o mesmo exercício, continuo trabalhando aquele eu sou. Sentar, fica 1 minuto, 1 minuto e meio, falando, principalmente quando a gente faz em 3 níveis. Primeiramente, a gente faz falando em voz alta. Isso daí, depois que eu aprendi no ECAN, eu uso bastante. A gente faz falado alto, som. Depois a gente faz como se estivesse somente mexendo os lábios, sem som. E depois, internamente, como se o som estivesse reverberando dentro da nossa cabeça. Sempre nesse processo, a gente entra num processo mais profundo, mais rápido. Nós estamos falando com todos os níveis ali, então a gente entra num processo muito mais fácil. Quando estamos mantrando lá no ECAN, quando está fazendo alguma meditação lá, que as dasas passam, né? Principalmente quando eu fazia as aulas de sábado, elas ensinavam muito para a gente fazer isso, para entrar em um estado meditativo de uma forma mais profunda. E sempre a respiração é narina, sempre pelo nariz. Entrar e sair pelo nariz, que é mais fácil de você entrar em processo meditativo. Tá bom? Deixa eu primeiro parar aqui, Andréia. Então, eu vou terminar a nossa gravação de hoje. Então, até a próxima quarta-feira. E quem quiser acompanhar a leitura, então, na quarta-feira, às 19 horas, estaremos aqui novamente. Curte o canal.